Chegou a hora de vermos a revelação manifesta de maneira clara, máxima, na pessoa de Jesus Cristo, Deus entrando na história. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Mateus capítulo 11, verso 27. Ele, Jesus, de acordo com o Novo Testamento, é o retrato perfeito, vivo do nosso Pai Celestial. É a melhor revelação possível de quem é Deus. Por isto, por ser igual a Deus, Jesus pode mostrar quem Deus é. Foi Ele mesmo que afirmou: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. E quem me vê, vê também o Pai. João 14, verso 9. Mas não basta conhecer teoricamente a Deus. Segundo a Bíblia, é preciso experimentá-lo na prática. Conhecer, no pensamento hebraico, envolvia mais do que saber fatos a respeito de uma pessoa. Não é algo que acontece simplesmente através de um livro, de um programa de televisão ou de uma pesquisa. Embora essas coisas possam ajudar e tenham o seu valor, o verdadeiro conhecimento de Deus Pai vem através de um relacionamento pessoal e amoroso com Ele. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, Jesus não falou da importância de conhecer coisas sobre Deus para se ter a vida eterna, mas da necessidade essencial, eu diria, de se conhecer a Deus num encontro pessoal e direto com a divindade. Como eu falei no início desse programa, algumas pessoas têm uma imagem distorcida da figura de um pai e acabam aplicando esta imagem traumática à figura paterna de Deus. Elas geralmente o imaginam a partir de suas próprias experiências negativas ou de uma leitura superficial da Bíblia. Pensam, por exemplo, que o pai, ao contrário do filho, é exigente, inflexível, vingativo, distante e não está interessado em nosso bem-estar, que haveria um Deus do Antigo Testamento e outro Deus do Novo Testamento. Mas será que o Pai Celestial é mesmo desse jeito? Ninguém jamais viu Deus, nem tirou uma fotografia dele. Mas pelo que a Bíblia apresenta em ambos os testamentos, podemos saber que Deus, além de justo, é misericordioso e bondoso. Ele vai ao extremo para demonstrar o seu amor por cada um de nós. Veja como ele se apresentou a Moisés. Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que nem podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Êxodo 34, versos 6 e 7. Deus Pai sempre esteve altamente interessado em cada um de nós. Nas páginas do Antigo Testamento, ele é mostrado como alguém que criou o ser humano parecido com ele. E quando o pecado entrou no mundo, este mesmo Deus decidiu oferecer o seu Filho único para salvar a humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. De acordo com a Bíblia, Deus ainda fez acordos, um pacto especial com os israelitas, libertou-os da escravidão no Egito e veio morar com eles no tabernáculo, que seria uma tenda móvel também chamada de santuário. Em Cristo, Deus o Pai também sofreu e, de certa forma, morreu por nós, pois sentiu a dor de seu Filho e a angústia por toda a humanidade. Ele, o Pai, enfim, se interessa até mesmo pelos detalhes de nossa vida. O quadro mais real que temos de Deus Pai foi apresentado por Jesus. Ao amar, perdoar, curar pessoas, Cristo nos revelou quem é o Pai. E, finalmente, a sua morte na cruz em favor da raça humana foi a maior demonstração de amor que alguém poderia registrar. Tudo de bonito que você sabe a respeito de Jesus também se aplica igualmente ao Espírito, à pessoa e ao Espírito Santo.
e ao Pai. Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Deus Pai deve ser entendido como um ser perfeito e ideal, aquele que nos ama e aquele que também provê toda a necessidade que cada um de nós temos ao longo de nossa existência. Acontece, porém, que como seres finitos, presos no tempo e no espaço, nós somos, de certo modo, cegos para saber realmente quem Deus é ou, pelo menos, como Ele é. Mas, graças à revelação geral da natureza, a nossa mente pode até chegar à conclusão que Ele existe. E com uma revelação mais especial, aquela da Bíblia e de Jesus, podemos dizer quem Ele é. Essa é a revelação, a encarnação de Deus entre os homens na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era uma pessoa especial. Nunca existiu, nem existirá outra pessoa igual a Ele. Cristo era o único de sua espécie, porque além de não ter pecado e ser o Salvador, Ele era, ao mesmo tempo, divino e humano. 100% Deus, 100% homem. É difícil explicar como o Deus infinito e o ser humano finito podem se unir numa única pessoa. Mas esta é a verdade que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, nos apresentam. Veja alguns textos que deixam de maneira muito clara a realidade de que Cristo era plenamente Deus. João 1, verso 1 declara: Ele, Cristo, estava com Deus e era Deus. O mesmo capítulo de João que eu acabei de citar mostra que Cristo era o Criador de tudo o que existe. Daniel capítulo 7, verso 14, também declara: Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Neste texto, o profeta estava falando do reino de Deus e, neste caso, esse reino também pertence ao Filho do Homem. Isso está no verso 13. E ele, de acordo com Daniel, tem domínio eterno sobre esse reino. Uma outra passagem muito bonita é Miqueias capítulo 5, verso 2. Ao falar do nascimento de Jesus e da cidade de Belém, diz que ele, Jesus, existe desde os dias da eternidade. Isto é, ele nunca teve começo e nunca terá fim. Há um outro texto, Isaías capítulo 9, verso 6. Ali, Jesus é chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Tomé, que entrou para a história como discípulo incrédulo, referiu-se a Jesus exclamando: Meu Senhor, meu Deus. João capítulo 20, verso 28. Por fim, Hebreus capítulo 11, verso 6, ordena aos anjos que adorem a Cristo e somente Deus pode ser adorado. Estes são apenas alguns exemplos de que Jesus, mais do que um grande mestre, fundador de uma religião, era o Salvador da humanidade, Deus em forma humana. Agora, falar do Pai e do Filho, apesar de todo o mistério que envolve a sua pessoa, é relativamente fácil. Mas falar da pessoa do Espírito Santo, talvez esteja o agente menos conhecido da Trindade. O próprio nome Espírito Santo já é um conceito bastante abstrato para muitas pessoas. Quando ouvem a palavra Espírito, elas evocam logo a imagem de um fantasma flutuante, sem corpo, ou um vapor misterioso, mas isto não tem nada a ver com o Espírito Santo apresentado na Bíblia. O Espírito Santo dos autores bíblicos não é um fantasma, nem se trata apenas de uma vaga influência ou energia impessoal. Ele é, antes de tudo, uma pessoa apresentando os mesmos atributos de uma personalidade, como intelecto, vontade e emoção. Jesus mesmo apresenta o Espírito como seu representante pessoal. Ele diz: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Eu sou quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. João 15, verso 26. Isto é trabalho de uma pessoa. Note,
A frase "o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos" é usada por Lucas ao escrever o livro de Atos, no capítulo 15, verso 21. Também é dito na Bíblia que esse Espírito Santo revela que os primeiros cristãos consideravam que ele era uma pessoa. Além disto, há muitos outros textos que eu podia mencionar da Bíblia que mostram ou atribuem de forma direta ou indireta características pessoais ao Espírito Santo. Por exemplo, ele ouve, ele fala, ele relembra, ele decide, ele corrige, convence, intercede, guia, ama, consola, fica triste e é ofendido. Entre as passagens que confirmam esses atributos e habilidades do Espírito estão, por exemplo, Isaías capítulo 63, verso 10, Mateus 10, verso 20, João 14, 16 e outras. Entretanto, o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa divina. É a Bíblia que lhe atribui as mesmas qualidades de Deus Pai. Ele é eterno. Ele conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares e, além disto, é chamado de santo. Na fórmula batismal de Mateus 28, verso 29, ele é apresentado juntamente com Cristo e com o Pai. Ele é um elo entre eles. Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aparecem em igualdade em várias passagens, como, por exemplo, na bênção apostólica de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Também ele aparece na explicação sobre os dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 6. Em suma, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, embora tenham atribuições diferentes ao longo da história. A totalidade de Deus está, é claro, além dos nossos horizontes. Com a nossa mente finita, não podemos compreender o infinito nem todo o ser de Deus em sua grande dimensão. Some-se a isto o fato de que o pecado não permite que nós, seres humanos, tenhamos uma experiência direta com o divino. É por esta razão que o Espírito Santo se manifesta muitas vezes através de símbolos. No estudo da Trindade, portanto, temos a revelação de um Deus de amor que nos cria, nos salva e nos ampara. O tempo está acabando e o programa Evidências fica por aqui. Mas semana que vem eu lhe espero para um novo encontro aqui na sua TV Novo Tempo. Até lá!